Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo e amigos, a paz do Senhor para todos nós. Estamos iniciando mais uma participação aqui em nosso canal do YouTube, falando a respeito das lições CPAD, que são as lições da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que neste trimestre em todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, traz como tema o verdadeiro pentecostalismo. Nós já estudamos duas lições, que foram a primeira, a pessoa do Espírito Santo, a segunda, a atuação do Espírito Santo no plano de redenção, e hoje, dia 17 de janeiro de 2021, vamos falar um pouco a respeito do batismo no Espírito Santo, que é o título da nossa lição. O batismo no Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 1 e o versículo 5. A nossa verdade e prática diz o seguinte: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Já podemos tomar uma lição, já podemos tomar por aprendizado só na nossa verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aprendemos na lição de número 1, para você que acompanhou ou se quiser acompanhar, é só colocar o título da lição e o nome Edson Santos em nosso canal do YouTube, e você vai acompanhar esta lição antepassada, que foi a primeira do ano de 2021. Aprendemos lá de que o Espírito Santo é o primeiro, vamos dizer entre aspas, parceiro, é o primeiro com quem o pecador tem contato. De quem fala o pecador? Aquela pessoa que levantou a sua mão, aceitando não o pastor, não confessando seus pecados a pastor nenhum, nem a homem nenhum, mas confessando exatamente a Jesus Cristo, a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse Espírito Consolador, aprendemos também na lição passada, de que ele, além de ser quem convence o homem do pecado, da justiça, ele também lembra aquele homem que passa a ser um crente. O que é ser crente? Mais uma vez, revisando, nada mais é do que crer. Mas na verdade eu sempre costumo perguntar: em que você realmente crê? Você crê que passando por baixo da escada vai dar azar? Você crê que o gato preto que atravessou na sua frente vai lhe dar azar? Ou você crê no Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder para transformar o mais perdido pecador? Aquele pecador em que muitas vezes eu e você, na nossa visão humana, não há perdão. Ele é marginal, ele é estuprador, ele é viciado no pó, ele é viciado nas drogas, ele é viciado na maconha, no álcool, ele já matou, ele já roubou. Para nossa visão material, este homem, esta mulher não tem conserto. Mas quando passamos a acreditar na palavra de Deus, estudar que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e transforma, nós passamos a entender que Deus perdoa
todo tipo de pecado. Isto é para uma outra lição, mas só lembrando, o único pecado que não tem perdão e está na Bíblia Sagrada é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está na minha Bíblia, na sua Bíblia, seja evangélica, católica, esta que você tem em sua casa, pois possivelmente, dificilmente uma casa que não tenha uma Bíblia Sagrada. E se você confessa cristão, independente de católico, evangélico, cristão é seguidor de Cristo. Se você diz que é cristão e seguidor de Cristo, você tem que ter por bússola, no mínimo, a Bíblia Sagrada. E esta Bíblia Sagrada, ela diz que Deus perdoa. Mas muitas vezes nós queremos passar na frente do Deus Altíssimo. Deus perdoa a prostituta, o ladrão, o maconheiro, o errado, enfim, seja qual for o pecado. Mas nós queremos dizer, quem é fulano que era cheirador de pó? Quem é fulano que roubou quantas vezes, assaltou? Quem é aquela mulher que era uma garota de programa e hoje diz que é santa e está na igreja? Pois então você precisa ler a sua Bíblia, seja católica ou evangélica, porque a palavra de Deus diz que Deus perdoa e não é como homem, ele não lança em rosto, antes joga no mar do esquecimento. Mas é necessário que haja um arrependimento e possamos começar a nossa marcha de hoje por diante. Não interessa se você caiu quantas vezes. Diante de você está um exemplo de um homem que conhece o Evangelho desde 1974 e por diversas vezes na minha caminhada abandonei o Evangelho e continuei nos meus vícios da época e muitas vezes achando que estava curtindo, achando que estava tudo muito bem, mas depois pude observar, e você muitas vezes sabe disso, se você estiver passando por isto, de que esta alegria que o álcool dá, que a droga dá, que a orgia, que o trabalho, que a prostituição dá, são coisas passageiras. Mas a alegria verdadeira, ela está no coração de cada um de nós. É por isso que muitas vezes pessoas não entendem, como pessoas humildes, como pessoas com doenças como câncer, pessoas com pernas amputadas, pessoas que estão deficientes visuais, no popular cegas, e estão dando glória a Deus e aleluia. É porque a alegria vem do Espírito Santo, é uma alegria interior, em que esta vida é passageira. Muitos estão preocupados com a prosperidade. Eu tenho um carro de som velho, ano 2000, mas se eu der tanto, se eu orar, Deus vai me dar um trio elétrico. Que bênção! E Ele pode dar? Pode, sim, senhor. Vai depender da vontade dele, não é da minha, é no momento dele. Mas eu com um carro velho ou com um trio elétrico novo, um dia vou descer à sepultura. Você que tem problema de saúde, quem não quer ser curado? Eu tenho um problema de saúde crônico, mas também dizem os médicos que não tem cura, que é a diabetes. Nós temos que controlar, mas Deus pode me curar? Pode. Pode lhe curar? Pode, no momento dele. Estou pedindo na hora dele, se for da vontade dele. Mas caso eu seja curado, ou você, do diabetes, do câncer, do HIV, do que for, lembre-se de uma coisa, que mesmo curado, este corpo vai descer à sepultura. Agora, da sepultura para frente, aí, meu amigo, é que está a história. Não adianta, como sempre digo também e repito, choro nem vela, porque o que você puder fazer para se arrepender é enquanto estiver com vida. Glória a Deus. Vamos à lição, o batismo com o Espírito Santo, mais alguns resumos e os primeiros tópicos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem é que estavam reunidos? Os discípulos, porque eles aguardavam a promessa que Jesus disse naqueles tempos que andavam com seus discípulos. E diz o versículo 2, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas
como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Vejam que bênção, viu? Pasmos de medos, elamitas, ou melhor, tinha naquele momento, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto e Ásia. Também havia pessoas da Frígia, Panflícia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos. Tinham ainda cretenses, árabes. Todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que isso quer dizer? E alguns diziam zombando: eles estão cheios de mostos. Esta passagem bíblica é bom deixar claro que muitas pessoas a interpretam ainda de forma equivocada, principalmente muitos evangélicos que se consideram, como nós assembleanos, pentecostais. Mas você precisa entender, e que é estudo para uma outra oportunidade, de que o povo israelita havia 3 festas principais no ano, a saber, as 3 principais: a Páscoa, a festa das colheitas em segundo lugar, que depois passou a ser chamada a festa de Pentecostes, e a terceira, que é a festa dos tabernáculos. E quando aconteceu que Jesus disse aos seus discípulos da promessa que ele havia de ir para o Pai, para que o Espírito Santo Consolador pudesse vir, eles aguardavam orando. E vários dias orando, homens e mulheres, no dia exatamente das comemorações do que acabamos de dizer, da festa de Pentecostes, que antes se chamava a festa das colheitas, que acontecia 50 dias após a colheita, uma forma de agradecer, uma forma de dar glórias a Deus por tudo que havia recebido. Passou-se a ser chamada essa festa do Pentecostes. E nesta festa em Jerusalém vinham pessoas, como lemos na leitura bíblica em classe, de vários países, de várias regiões, e obviamente várias línguas e vários idiomas eram falados por aquelas pessoas conforme o lugar dos quais eles vinham. E quando o Espírito Santo de Deus, a promessa feita por Jesus Cristo, desceu naquele dia, vejam que maravilha. Eu quero fazer uma comparação. É como se nós estivéssemos aqui no Brasil, numa festa, reunidos para aguardar a presença do Espírito Santo, 100, 200 pessoas, e de repente ser um dia de festa em sua cidade, em minha cidade, e ter pessoas do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, da Argentina, do Irã, do Iraque, enfim, de várias localidades do mundo, e o Espírito Santo me usar, e usar você, e usar cada um de nós que estamos naquela reunião orando, e nós começarmos a falar, a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, eu falando no inglês, você falando no idioma francês, outro falando no idioma talharim, enfim, cada um de nós falando em vários idiomas, e aqueles visitantes ficarem
de boca aberta e dizer: mas Edson, não é aquele pernambucano que mora em Itabaianinha? Mas Antoninho, não é aquele camarada que é lá de Maceió e só fala o português? E fulano, entenderam esta comparação? Pois assim aconteceu. Os discípulos, juntamente com aqueles irmãos e irmãs que estavam ali, começaram a falar em línguas estranhas, idiomas, conforme aquelas pessoas que estavam visitando Jerusalém começaram a entender. E por isso o evangelho já começou a se expandir, porque aquele que não falava o idioma de Jerusalém, mas ele ouviu na sua própria língua falar de Jesus. Vejam que bênção. E por isto ficou marcado como o dia de Pentecostes. Mas a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, nada tem a ver com o nome Pentecostes. Apenas, como já explicamos, aconteceu este evento no dia de Pentecostes. E por isso se usa o termo: nós somos pentecostais, porque foi um acontecimento vindo exatamente no dia das comemorações do dia de Pentecostes. A introdução, não quero me alongar. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. Tem muita gente preocupada com formalismo, mas não precisa tanto formalismo. Precisamos ser direto e objetivo, porque a palavra de Deus, ela diz que ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Pois bem, e ainda diz o propósito fundamental, preste atenção, o propósito fundamental do batismo no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. E aqui eu quero abrir um parêntese e lembrar também a você: ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo não significa ter a garantia de salvação. São coisas também totalmente distintas. Disse na lição passada e repito: o fato de alguém orar por uma pessoa ou por várias pessoas e essa pessoa ser curada também não significa que é uma pessoa que tem a garantia de sua salvação selada. A garantia de salvação está no que Jesus disse: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Por que será? Porque tem que permanecer até o fim. Não interessa se eu conheci o Evangelho em 74, se você conheceu o Evangelho agora, no dia 17 de janeiro de 2021. Se você entregou a sua vida, se você se arrependeu dos seus pecados, se você deixou o Espírito Santo de Deus, que é quem mantém o primeiro contato com o homem, para que ele possa se conscientizar, lembrar de seus erros e dizer: eu quero ser uma nova vida, você tem a salvação eterna, desde que permaneça até o fim. Não adianta eu andar com o meu terço pendurado no pescoço, muitas vezes no braço, rezá-lo 3 vezes ao dia ou 5. Não adianta eu colocar meu terno, a minha gravata, a Bíblia debaixo do braço e estar todo dia na igreja. Nada adianta se eu desistir, se eu não fizer a vontade de Deus. Ou melhor, procurarmos fazer, porque somos falhos. Até ser amigo de Jesus não é fácil, porque ele próprio disse lá no Evangelho de João 14:15, ele disse: vós sereis meus amigos. Foi Jesus que disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, porque a coisa com Deus é voluntária. A coisa com Deus é você ter decisão e renúncia. As coisas da terra não são ruins. Aquele que disser que é ruim, ele está mentindo. Eu seria
hipócrita, se muitas das coisas que eu deixei de fazer há alguns dias atrás, eu dissesse que era ruim, que para esta carne é um desejo, é uma vontade, é algo bom, traz momentos excepcionais, mas a Bíblia diz, há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é a morte. Então, meus amados, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. E o que significa batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra. Acabamos de falar agora. São duas bênçãos espirituais distintas, ou seja, totalmente diferentes uma da outra, concedida por Deus em Cristo Jesus. Um dos fenômenos do batismo com o Espírito Santo, é bom frisar isto, também está durante toda a nossa lição, mas o tempo não é permitido lermos toda, iríamos aqui a mais de 1 hora de vídeo, e eu quero ser breve, mas falar em alguns pontos principais. Um dos sintomas, uma das reações visuais que o ser humano pode ver é a glossolalia, ou seja, o falar em novas línguas. Mas aqui também abro um parêntese, muito cuidado com aqueles que pensam que alguém está falando em novas línguas, mas está sendo também utilizado pelo inimigo de nossas almas. Lembre-se que Jesus Cristo disse que a única paternidade que Satanás tem é pai da mentira, porque todo aquele que pratica e ama a mentira, ele tem como pai o diabo. Quem disse foi Jesus, não foi eu, está lá em Mateus. Pois bem, se você mente ou apoia alguém mentir, não, mas eu não fiz nada, eu só disse, eu não sei, eu não vi, eu não tenho. Você está apoiando. Quem ama e pratica a mentira tem como pai o diabo. Quem disse não sou eu, Edson Santos, é a própria Bíblia, lá em Mateus, o próprio Jesus Cristo dizendo. No Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5. Vamos adiantar, já estamos a mais de 20 minutos. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Lembram daquela história daquele homem inteligente, aquele homem rico, chamado Nicodemos? Lembram que foi ter com Jesus de noite, porque muitas vezes o homem quer ter com Jesus, mas tem vergonha dos amigos ver, mas não tem vergonha de andar bêbado, não tem vergonha de andar preso pela polícia, não tem vergonha de fazer besteira, mas quando diz é para ir para a igreja, faz vergonha. Aquele homem talvez fosse assim. Ele queria conhecer Jesus, Nicodemos, mas ele foi ter com ele de noite, não é? E ele disse, mestre, o que é necessário para que eu possa nascer de novo? É justamente isso, é o assunto que nós estamos falando, nascer do Espírito Santo. E Jesus aqui diz, a lição melhor dizendo, quem nasceu de novo tem o Espírito. E quando Jesus olha para Nicodemos, diz, necessário te é nascer de novo. E aquele homem, apesar de tão culto, de tão inteligente, faz uma pergunta até, entre aspas, absurda. Mestre, como pode um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Porque o ser humano, ele só olha o aqui e o agora. Ele só tem a visão material. Mas Jesus não estava falando desse nascimento. Não era de sua mãe, com a linguagem correta, parir de novo, ele nascer de novo do ventre de sua mãe. Mas Jesus queria dizer para Nicodemos, é nascer da água e do Espírito. É desse Espírito Santo que estamos estudando neste trimestre. Uma coisa necessária e real na atualidade. É verdade, não vamos ler o tópico todo, estou lendo só os subtópicos. Uma coisa real, meus amigos, no ano de pandemia, mas não é só a pandemia, os acidentes vinham matando e vem matando a cada dia. Estamos vendo pessoas sem Deus, sem paz, assaltos. Estamos vendo pessoas que não respeitam pai, não respeitam mãe, não respeitam professor, não respeitam a autoridade. E tudo isso, acredite você ou não, é falta de Deus. Eu não estou dizendo falta de religião. Não, senhor. Eu até sempre disse quando trabalhei em rádio e digo hoje também.
Religião, eu não gosto nem muito deste termo, até porque se você analisar só tem escrito na Bíblia uma única vez. Mas o que importa é você ter uma linha para com Deus. É você entender que você tem que ter limites, que você tem que obedecer o manual, o liquidificador, o ventilador, o veículo, o avião, ele tem um manual para como se usar. Eu e você, seres humanos, o nosso manual é este, a Bíblia Sagrada. O ser humano precisa ter regras, mas ultimamente nós vemos as pessoas de uma forma desenfreada. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, eu paro onde eu quero, ninguém se meta comigo, e principalmente se for uma pessoa abastada em dinheiro. É pena que você esquece que o seu dinheiro a qualquer momento vai ficar. Como disse Jesus contando a parábola daquele homem que ajuntou muita riqueza em celeiros e disse: agora, alma, ó, pode descansar tranquila, eu tenho tudo em celeiros. E Jesus diz que uma voz veio sobre ele e disse: louco, se te pedires a tua alma hoje, o que tens preparado para quem será? Meus amigos, a nossa vida é passageira. Se chegar a 80, 100 anos, oh que bênção, não é verdade? Mas a vida além morte é para a eternidade. Nós nos preparamos para a viagem, para ir ao médico, para visitar um amigo, para visitar a mãe, os familiares e para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Fizemos um rápido resumo. Aliás, eu quero ler só a conclusão aqui para que você possa entender. A conclusão da lição da CPAD, o nosso comentarista, o nobre reverendo pastor Ezequias, diz o seguinte: o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição é que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta, totalmente diferente da conversão, e que capacita o cristão para testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. É como se eu estivesse aqui com esta camisa e vestisse o meu paletó por cima, é uma comparação. Aqui eu estou vestido, mas se eu colocar o terno, o paletó, eu estou revestido. Você está com a roupa, com uma blusa, apertou o frio, você coloca um casaco, um blusão, não é? Meus amigos aí do Sudeste, do Sul principalmente, não é? Nós aqui no Nordeste é um tempo que quase não se usa esse tipo de agasalho, não é verdade? Então isso é um revestimento. Então que você possa ter interesse para ter esse revestimento. Quero convidar você: visite uma igreja evangélica mais próxima de sua casa, desde que ela tenha como base a Bíblia Sagrada, e que Deus abençoe você, te dê saúde e paz, é o que os nossos brasileiros e nosso mundo precisa. Deus te abençoe. Estamos aqui todas as semanas falando um pouquinho da lição bíblica da Escola Dominical pela CPAD, que é ministrada em todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, todos os domingos a partir das 8 horas da manhã. Que Deus em Cristo te abençoe. Um abraço do amigo e irmão Edson Santos.